é muito bizarro como a Caixa de Seguridade, desde ali do seu início, mais ou menos, do 2024, ela tem muito visível este canal aqui com suportes e resistências que são muito claros. Bruno, você faz trade? Não. Só que olha que interessante. Onde eu iniciei minha posição em caixa? Bem aqui, beleza? Não foi no melhor momento possível, não iniciei em 13,15. Iniciei um pouquinho mais. Mas olha o momento e olha onde vai. O que aconteceu no passado? O passado não quer ditar o futuro, mas o que aconteceu em vários momentos? A caixa tem esse preço aqui, mais ou menos na casa dos 16, 16,50, que é um preço onde normalmente entra-se fluxo vendedor e o papel começa a corrigir. Ao mesmo tempo que nesse preço mais ou menos aqui de 13 e pouquinho, entra-se fluxo comprador. Foi o que aconteceu aqui. Perceba que durante um momento ele ficou nesse preço, mas ficou meio de lado, faltava fluxo comprador. E aí o que eu fui antecipando o pessoal, falando também no canal, né? Ó, gente, vamos ficar olhando, vamos ficar olhando. Aí voltou o fluxo comprador, olha só o que aconteceu, disparou aqui para 15. Beleza? Então, não tô dizendo para você fazer análise gráfica, não é isso, mas quanto mais informação você tem para se munir da sua decisão, melhor. Lembrando que aqui eu invisto por longo prazo. Então, se eu comprar aqui, se eu comprar aqui, se eu comprar aqui, se eu comprar aqui, desde que tenha margem de segurança, eu vou estar feliz. Só que às vezes você pode se munir de informações para tentar, às vezes, potencializar ainda mais seu aporte, ou fazer um aporte mais forte aqui, mais fraco nesse momento, por exemplo. Tá? Então, só essa primeira visão que eu gostaria de trazer para vocês. Falando do preço teto de caixa, tá? Esse daqui é um pedaço da planilha de preço teto que os membros do canal têm acesso. Também tem acesso a essa planilha de preço teto. Quem quiser, né, comprar o acesso dela, o cara que faz parte do Básico Funciona, você pode fazer parte do Básico Funciona e adicionar a planilha, o acesso à planilha, o que é muito interessante também. E por que é legal? Porque no Básico Funciona, que é o treinamento, eu explico como que eu faço esse tipo de cálculo, por que eu escolhi fazer o cálculo dessa forma, por que eu tive essa visão. Então você tem toda a teoria e a prática, e aqui você tem a planilha feita por mim. Então, às vezes você não quer calcular, ou às vezes você calculou e quer ter uma referência. Enfim, tá na tela também para você testar o Básico Funciona aí. Tá? Você pode testar por 7 dias, tá com um mega desconto ainda, tá? Então aproveite enquanto não acabou. Porque em algum momento vai acabar, a verdade é essa. Não vou falar quando, mas vai. Beleza? Bom, o negócio é o seguinte, como que eu calculo o preço teto de caixa, tá? Eu uso de uma forma híbrida. Então eu gosto de usar o passado mais o futuro. E o futuro aqui, na verdade, eu não fico projetando tanto para frente assim. Eu projeto o ano corrente e mais um. Tá? Então, olha só. Primeiro, falando da projeção do dividendo que eu tenho para 2025. Esse aqui é o meu cálculo, não é o do mercado. 1,30 de DPA para a Caixa de Seguridade. No momento atual, você perceba o seguinte. Se você divide 1,30 por o preço atual de caixa, dá um yield pro ano de 2025 de 8,61%. Tá? Isso aqui isento já porque é totalmente dividendo. Quando a gente pega o dividendo projetado para 26, que é 1,40, é um yield de 9,28. Então, assim, continua sendo um bom yield, não tem problema, não há nada a dizer, tá, sobre isso, mas conforme as ações aumentam de preço, entenda que esse yield diminua. Quando a gente tinha aqui, mais ou menos nos 13 e pouquinho, esse yield chegava a passar, inclusive, no ano que vem, dos 10%, mas continua sendo excelente. E aí, com base nessas duas projeções, que são projeções, e com base no passado, eu faço aqui, eu atribuo uma média para tudo isso, tá? Ou seja, considerando aqui todos os anos um yield de 6%. Ah, Bruno, quero considerar de 8, quero considerar de 7. Você pode fazer como você bem entender, mas eu sempre uso 6% como a referência. E lembrando, eu não compro as empresas quando ela está custando exatamente o preço teto. Então, sempre vou comprar com uma margem de segurança, portanto, o yield sempre vai ser acima dos 6. Faço essa média e chega nisso, tá? O que eu acho que é importante deixar claro aqui, né? Você vê aqui esses dois números em azul. Aqui foi a época de pandemia. Então, a gente teve um momento, na verdade, onde o próprio resultado da Caixa de Seguridade não foi muito bom. E aí você percebe como o próprio dividendo, né, e portanto, e o preço teto foi muito menor. Então, esse ponto negativo aqui, vamos de certa forma, assim como às vezes um ponto positivo muito alto, ele às vezes dá uma mexida na média. Então eu tenho aqui só para efeito de comparação a mediana também, que ela exclui esses efeitos de outliers, assim, ou seja, de números muito fora do comum, tá? Mas está muito parecido, então não é nenhum problema. Veja aqui que eu tenho essa variável de prêmio de risco, eu explico isso um pouco no treinamento básico que funciona. Hoje ela está zerada aqui para a Caixa de Seguridade, tá? Então isso aqui não vai influenciar no meu preço teto. Se eu tivesse com essa variável de prêmio de risco ativada, às vezes 2,5%, 5%, quiçá às vezes até 10% a depender, né? Aí você vê que isso aqui influenciaria meu preço teto para baixo, ou seja,
adicionaria um nível de conservadorismo. Dito isso, o que a gente tem? 16,54 aqui de preço teto para a Caixa de Seguridade, 16,50 você pode dar uma arredondada, e mesmo com essa alta, o que a gente percebe de forma muito clara é o seguinte, tá? Ainda temos margem de segurança para comprar Caixa de Seguridade, mesmo que tenha subido. A verdade é que quanto é essa margem hoje, Bruno? Essa margem hoje é de cerca aí de 10%. Não é a melhor do mundo. Às vezes você não quer comprar uma empresa que tenha só 10% de margem. Você entende o que eu estou falando? E aí por isso que eu vou para outra opção também para te mostrar aqui, que é a BB Seguridade, que a gente vai calcular do mesmo jeito, um preço teto híbrido, eu explico no treinamento básico que funciona. Projeção de dividendo para 2025, 3,80, tá? Hoje a gente tem a BB Seguridade custando 33,01, tá? Então a gente vê aqui, ó, 3,80, 33,01, um yield de 11,50 projetado para 2025 e um yield muito melhor de 12% para 2026, de acordo com as minhas projeções. Então, em termos de yield, você já percebe a diferença entre a Caixa, tá, e a própria BB Seguridade. A BB Seguridade hoje mais atrativa. Quando a gente olha, pro preço teto, você perceba que da mesma forma eu faço a mediana e a média aqui. Tivemos esses anos piores aqui, né? Lembrando que foi ano de pandemia. Eu chego a 47 de preço teto híbrido, usando o passado e a projeção do futuro. E aí, olha só que interessante isso daqui, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui a parte da BBSE, olha só que interessante. Se eu tenho 47 de preço, olha o tamanho da minha margem de segurança hoje, gente. 38%. Pô, Bruno, mas você tem um preço teto maior do que a empresa já atingiu na vida. Sim, porque aqui a gente está olhando a projeção do dividendo, né? Aqui a gente está olhando o potencial do pagamento da renda. Então, como o yield está muito bom e a gente usa os 6% como referência, claramente a gente vai ter esse preço acima mesmo, tá? O que você pode fazer é adicionar uma variável de prêmio de risco, se você quiser, que hoje está em 0%. Você pode colocar um yield alvo aqui maior, de 8%, de 9%. Eu prefiro sempre usar o 6%, tá? Porque aqui é a minha referência. Lembrando, eu não estou comprando BB Seguridade a 47%. Eu sempre compro com a margem de segurança, tá? Então, aqui me traz, na verdade, essa minha visão, que a Caixa Seguridade hoje, ela é menos óbvia do que a BB Seguridade, apesar de também fazer sentido na carteira. E não é à toa que eu tenho as duas empresas, que são muito boas, que me geram uma ótima renda, mas a minha posição maior entre as duas é a BB Seg. Para você ter uma ideia, são 40 mil reais praticamente a mais aqui na BB Seguridade do que na Caixa. Até porque também é uma posição um pouco mais antiga. Beleza, gente? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco. Fica o convite aqui também, tá? Para você, se quiser, né? Claro, isso é uma decisão pessoal. Abrir aqui a sua conta na Quantifury, tá? Você tem aqui acesso a esses gráficos, você pode fazer esse tipo de análise, você pode ficar olhando aqui para sua margem de segurança. Isso aqui ajuda muito, tá? Eu sempre falo, mesmo que você num primeiro momento não use a Quantifury para comprar, e tem gente que gosta de primeiro testar, olhar, abre a conta, testa, beleza? O que eu recomendo, na verdade, para vocês, né? Passe a usar aqui, inicie, né, com seus investimentos internacionais. Então, por exemplo, criptomoeda, suas posições, ETF internacional, REITs, outros ETFs. Faça um pouco disso, tá? Testa, usa, se habitua, como muita gente tem feito, e aí depois passa a investir nos investimentos brasileiros se você quiser. Eu estou aguardando, se você quiser, você também pode aguardar, pela possibilidade de transferência de custódia também dos ativos brasileiros. Porque às vezes você fala assim, pô, Bruno, eu quero comprar aqui, mas depois, por alguma razão, eu quero mandar para uma outra corretora brasileira. Isso vai ser possível, tá? Muito em breve. Por enquanto já é possível fazer isso com as criptos que você manda para sua wallet e aqui com o SPY, com o Real Income, qualquer tipo de investimento americano, né, que você faça, já é possível essa transferência de custódia. Então começa por isso. E aproveita, né, gente, querendo ou não, 5,35 câmbio, né? Aproveita esses momentos.